Olá, estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Esse é a nossa segunda aula. Na aula anterior, nós já trabalhamos um pouquinho sobre o tema que vamos trabalhar aqui. Bom, o nosso tema de hoje é as mudanças provocadas pelo soluto, parte 2. Essa aula é destinada aos alunos do primeiro ano do ensino médio da área do conhecimento de ciências da natureza e suas tecnologias, do componente curricular de Química. E eu sou a professora Débora. Bom, no nosso cronograma, esse é o nosso primeiro encontro, onde nós estamos trabalhando as propriedades coligativas, com o título Mudanças Provocadas pelo Soluto. Teremos ainda mais 3 encontros ao longo desse quarto bimestre, onde vamos trabalhar soluções, vamos trabalhar também estequiometria, em 2 momentos, onde vamos contar os átomos, será que a gente consegue contar os átomos? E ainda falar um pouquinho sobre essa relação estequiométrica dentro de uma reação química. Bom, a habilidade que vamos trabalhar hoje será analisar e discutir processos que alteram as propriedades coligativas, em especial as que interferem no transporte por membrana celular, na temperatura e pressão de líquidos e gases. Bom, para a aula de hoje eu trouxe uma situação. Minas Gerais é um dos estados com maior consumo de café em todo o Brasil. Aqui nós temos o nosso famoso cafezinho. Faça chuva, faça sol, faça frio ou calor. Nós sempre temos na nossa mesa, na mesa do mineiro, aquele famoso cafezinho. E assim como diversas tradições mineiras, existem diversas formas de se fazer o café. Existem aqueles que fervem a água com o pó, a água com açúcar ou sem açúcar. Coloca a água fervida, não pode ferver. Bom, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses conceitos. E para isso eu trouxe uma pergunta para vocês. Ao adicionar açúcar, será que nós podemos interromper a ebulição da água? Não sei se vocês já observaram, mas quando nós começamos a ferver a água, começa então aquele borbulhar. E aquele borbulhar, quando nós colocamos a adição de açúcar, ele para. Será que nós ali conseguimos, então, interromper o processo de ebulição? Vamos começar, então, a entender um pouquinho sobre o que está acontecendo ali. Para isso, nós vimos na última aula, nós falamos ali um pouquinho, principalmente no final da aula, sobre os que nós chamamos de pressão de vapor. O que seria a pressão de vapor? Bom, pensando aqui sobre a água. Bom, a água ela evapora a qualquer temperatura e leva o aparecimento de vapores sobre a superfície. Então, imagina que no estado inicial, deixa eu só alterar aqui a espessura, isso. Então, eu tenho aqui o meu estado inicial da água. Então, a uma temperatura X, eu tenho aqui uma coluna de água e ela está fechada, isso aqui está fechado. Eu não tenho, então, transporte de água, não tenho contato dessa água com o meio externo. Aqui eu tenho a água e aqui eu tenho uma outra substância chamada éter, um solvente orgânico. Bom, após um certo tempo, todos dois a temperatura de 20 graus Celsius, o que nós vamos observar? Nós vamos observar um aumento na pressão. Observe que, olha só, esse reloginho aqui, ele está marcando, então, uma pressão. Observe que a pressão da água é diferente da pressão do éter. O que aconteceu aqui? A evaporação é justamente o que ocorre no processo da superfície do líquido. Na superfície do líquido, nós temos moléculas. Essas moléculas, elas vão absorvendo a energia do ar que está aqui dentro, uma vez que eu não tenho a coluna fechando todo o ambiente desse sistema fechado, essas moléculas recebem energia e passam para o estado de vapor, como vocês veem na imagem de baixo. Observe que a quantidade de moléculas que passaram para o estado de vapor da água é menor que a quantidade de moléculas que passaram para o estado de vapor do éter. Isso significa que o éter ele é mais volátil, ou seja, ele evapora com maior facilidade. A coluna líquida da água é maior que a coluna líquida do éter. Por quê? Porque a maior quantidade de moléculas do éter passaram para o estado de vapor. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a pressão de vapor, ela vai depender do líquido que nós estamos trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com água, eu tenho uma
determinada quantidade de vapor. Se eu estou trabalhando com outra substância, essa quantidade, essa pressão, ela vai ser diferenciada. Bom, então, nós vimos isso na primeira aula, que a pressão de vapor é importante para o processo de osmose. É justamente ela que provoca o deslocamento, então, da água do meio sanguíneo para dentro das células. E é justamente a pressão de vapor que vai direcionar a água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Bom, aqui eu tenho uma imagem semelhante à que eu trabalhei ali e nós estamos vendo agora uma quantidade maior de substâncias. Agora nós temos a água, o álcool, a acetona e o éter. Observe que em cada um deles, após a mesma quantidade de tempo, na mesma temperatura, eu vou ter pressões diferentes. Essas pressões referem justamente à pressão que esses vapores estão exercendo sobre a coluna de água. É importante lembrar que isso só pode ser observado em ambientes fechados. Se eu tenho, por exemplo, esse copo de água aqui na minha mão, ele tem uma parte líquida e aqui também com o tempo vai ter esse vapor de água. Mas como esse é um sistema aberto, ele vai sair para a atmosfera, ele não vai se concentrar sobre o líquido. Então, para a gente poder fazer esse tipo de análise, nós trabalhamos sempre considerando um sistema fechado. Então, o que nós podemos tirar de conclusão com isso? Primeiro, que a pressão de vapor, ela depende da substância que nós estamos falando. Segundo, essa pressão de vapor, ela vai depender também da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior eu vou ter, então, justamente essa pressão de vapor. Então, pressão de vapor é um líquido. A pressão de vapor de um líquido não depende do volume desse líquido, mas sim da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão do líquido. Bom, e aí vamos voltar lá na ideia, né? De estamos fervendo uma água, colocamos açúcar. Afinal de contas, o que está acontecendo ali? Bom, falando exclusivamente sobre a pressão de vapor, eu tenho então a água pura aqui presente. A água pura, observe para vocês verem que eu tenho essas moléculas passando para o estado vapor e algumas vezes esses vapores perdem energia e voltam para o estado de água. Então, isso aqui está em equilíbrio e eu tenho aqui uma altura, né, dessa coluna. Bom, o que acontece se eu colocar um soluto aqui dentro? O açúcar, nós sabemos que a água consegue dissolver, ou seja, a água consegue interagir com esse soluto. Se ela interage com o soluto, vocês conseguem observar que as moléculas que estarão com o meu soluto, elas não estão mais disponíveis para passar para o estado de vapor. Essa moléculazinha que está interagindo aqui, ó, se ela está interagindo com o soluto, ela não consegue passar para o estado de vapor. Logo, a quantidade de bolinhas azuis dentro da água pura e a quantidade de bolinhas azuis, a água com açúcar, é menor. Por quê? Porque as moléculas agora estão interagindo com o açúcar. Eu tenho menos moléculas disponíveis para passar para o estado gasoso. Automaticamente, eu tenho uma pressão menor. Então, ou seja, quando eu vou fazer o processo... Opa, é esse lado de cá. Quando eu vou fazer o processo de ebulir, né, quando eu estou então ali fervendo a minha água para fazer o café, o que está acontecendo? Eu tenho uma panela, coloquei água, liguei o fogo. Bom, as moléculas que estão mais próximas da região onde estão recebendo a energia, elas irão absorver essa energia e passar para o estado gasoso, que são aquelas primeiras bolinhas que a gente observa lá no fundo da panela, quando começa a ferver. Então, aquelas bolinhas de água, aquelas bolinhas de gás que estão ali dentro, por que elas não rompem assim que elas são formadas? Porque a pressão atmosférica ou a pressão externa ou a pressão de vapor, se o ambiente estiver fechado, ela é maior do que a pressão que está dentro dessa bolinha de gás. Então, quando esse gás, ele então tem uma pressão suficiente, igual ou maior do que a pressão externa, ele rompe. Então, você começa a ter aquele borbulhar
Você já observou que, por exemplo, quando o leite ferve, quando a água está fervendo, você tem então aquela agitação ali muito grande do líquido. O que está provocando aquela agitação? São as moléculas que estão passando para o estado de vapor que está lá no fundo. Essas moléculas, então, elas vão eclodindo, elas vão ganhando essa energia e vão eclodindo. Então, isso é que faz o processo de ebulição. Então, a ebulição é quando eu tenho energia suficiente para que todas as moléculas passem do estado líquido para o estado gasoso. Isso acontece imediatamente? Não. Isso leva um tempo para ocorrer. Então, vamos supor, você tem ali 1 litro de água sendo fervida. Ela não vai levar 1 minuto para secar. Você precisa, falando isso em termos ali da energia que o fogão consegue fornecer, né? Da queima da combustão ali de um fogão. Então, vai requerer muito mais tempo. Isso que cada moléculazinha ali do fundo vai recebendo a sua energia, então, e vai subindo e saindo, então, para fora dessa coluna de água, coluna líquida de água. E aí nós temos um terceiro processo de propriedade coligativa, que é a ebulioscopia, que é a que justamente aqui nos interessa para responder a nossa pergunta. Então, a ebulioscopia é a presença de soluto não volátil no líquido que aumenta a temperatura de ebulição. Bom, o que seria um soluto não volátil, afinal de contas? Imagine que eu tenho sal, eu tenho açúcar e vou ter também álcool. Todos os 3 solutos, eles vão interagir com a água. Todos os 3 são capazes de interagir com a água. Porém, o álcool não é um soluto volátil, um soluto não volátil. Vocês lembram lá no início que a gente começou a trabalhar, eu falei várias substâncias? Bom, quando essas substâncias passam para o estado gasoso, se elas têm uma tendência ou uma facilidade muito grande para passar para o estado gasoso, você tem ali uma substância volátil. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu coloco a água com o álcool, por exemplo, eu vou ter o vapor tanto da água quanto do álcool. Então, para que essas propriedades que estamos trabalhando realmente ocorram, é necessário que sejam substâncias não voláteis. Então, a água precisa interagir e essa interação não pode ter uma competição de vapor, ou seja, o único vapor que vai estar ali disponível sobre o líquido é justamente o vapor do meu líquido, do meu solvente, no meu caso, a água. Então, toda vez que estamos trabalhando essas propriedades, estamos falando então de solutos não voláteis. Mas por que então que esses solutos eles conseguem alterar a temperatura de ebulição da água? Vocês lembram aí qual que é a temperatura de ebulição? Bom, a água pura, na pressão de 1 atm, ela vai ebulir a 100 graus Celsius. Então, a 100 graus, eu tenho então o início da passagem do estado líquido para o estado gasoso. Se eu coloco água mais um soluto não volátil, exemplo, o sal, o açúcar, e começo a promover esse aquecimento, então olha só, eu coloquei, adicionei a água e o açúcar antes e depois aqueci. Vocês vão observar que a água vai começar a ebulir acima de 100 graus. Em alguns lugares 106, 110, 111. Por que então houve essa alteração da temperatura? A mesma explicação que eu dei para vocês anteriormente. A água ela começa então a interagir com o soluto e essa interação faz com que ela não passe mais para o estado de vapor. Se ela vai ter dificuldade, se essa molécula de água ela não consegue absorver energia e passar para o estado de vapor, então eu vou ter que dar mais energia, fornecer mais energia ainda, para que essa água consiga romper essa interação solvente-soluto e passar então para o seu estado gasoso. E é isso que promove então o aumento da temperatura. Então, quando eu tenho
Aqui eu tenho um becker que está com água e está ebulindo. E eu estou colocando aqui um pouquinho de sal. O que está acontecendo aqui? Deixa eu só fechar isso aqui. O que está acontecendo? Assim que eu colocar essa quantidade de açúcar ou de sal, seja qual for o soluto, eu vou parar de observar essas bolhas, essa formação de bolhas. O que está acontecendo então? Elas já estavam no processo de ebulição, eu já tinha energia suficiente para as moléculas começarem a passar para o estado de vapor, porém, quando eu coloquei o açúcar ali dentro, o que eu fiz? Eu alterei as interações que tinha apenas molécula de água com molécula de água para ter molécula de água com o soluto, com o açúcar que você adicionou lá para fazer o seu cafezinho. Então, essa molécula agora de água, ela está interagindo com a molécula de açúcar. E isso vai promover o quê? Um aumento na temperatura. Então, quanto mais açúcar você coloca, quanto maior a interação da água com o açúcar, maior ainda vai ser essa temperatura de ebulição. E esse é o nome do processo de ebulioscopia. Quanto maior o soluto adicionado, maior a temperatura de ebulição daquele líquido. Bom, e por último nós temos ainda a crioscopia. A crioscopia é justamente a presença desse soluto. Agora, ao invés de ebulir, nós estamos falando agora de solidificar. Então, quando eu tenho um líquido se transformando em sólido. Eu tenho dois experimentos rapidinhos para passar para vocês, que vocês conseguem fazer na casa de vocês, são muito simples. O primeiro, tenta colocar numa cuba de gelo água, essa água normal de torneira, e uma água com umas boas pitadas de sal e coloca no congelador. Vocês vão observar que a água com sal não vai conseguir congelar. E isso explica o porquê, por exemplo, nas regiões mais geladas do nosso Brasil, ou até mesmo nos países onde as temperaturas chegam abaixo de zero, eles jogam sal ou uma outra substância salina justamente para que o gelo se desfaça. Isso porque a mesma ideia. Eu tenho ali a água passando do estado líquido para o estado sólido. O líquido ele é mais desorganizado, vocês lembram? As moléculas estão mais livres. Quando eles vão passando para o estado sólido, elas vão ficando mais presas, elas começam a ter pouca energia, mais organizadas. Quando eu coloco o soluto ali dentro, eles começam a se desorganizar. Por quê? Porque parte das moléculas vão precisar interagir com o soluto, causando então ali uma desordem. Então, a presença do soluto dificulta o processo de solidificação. E isso faz com que o gelo não se congele na temperatura lá do congelador de vocês. Ele, água com sal, ele não vai congelar a mesma água que você usar, por exemplo, da torneira. E ainda eu tenho um outro experimento muito legal de se fazer, que é o de pescar gelo, que é muito simples. Você tem o gelo, você pega um balinho, um barbante, mergulha esse barbante na água e depois salpica gelo ao longo de todo o barbante, inclusive o barbante que está em contato ali com o gelo. Espera ali uns 20 segundos, 30 segundos e você vai conseguir pescar o gelo, sem precisar nem encostar no gelo, só segurando no barbante. Isso porque as moléculas de água, elas vão derreter uma camada fininha, mas ainda vai ter parte em gelo que vai congelar as moléculas de água que estavam no barbante e isso vai fazer com que ele consiga interagir e firmar ali, então meio que o barbante entra dentro do gelo. É muito legal. E é justamente através da propriedade coligativa de crioscopia. Bom, então na aula de hoje nós vimos as três propriedades coligativas. Nós trabalhamos a tonoscopia, que é justamente o processo onde eu tenho a alteração da pressão de vapor. Então, quanto maior a quantidade de soluto, menor a pressão de vapor. Eu tenho a ebulioscopia, que é quando eu tenho um aumento da temperatura de ebulição. Então, quanto maior a quantidade de soluto que eu coloco ali dentro, maior a minha temperatura de ebulição. E, por último, eu tenho a crioscopia, que foi esse último que eu passei, que é justamente a maior quantidade de soluto disponível ali, vai diminuir, então, o processo ali de formação de sólidos. Bom, nessa aula, então, nós vamos finalizar
todas as propriedades coligativas. Na primeira aula, nós trabalhamos principalmente a pressão osmótica, onde nós falamos do sangue com a biomédica Gabriele Ramos. E na aula de hoje, através do nosso cafezinho, nós trabalhamos um pouquinho sobre as outras propriedades coligativas. Eu quero agradecer a todos pela aula de hoje. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço virtual e não saia daí, continue na nossa programação. Até mais!